Olá, eu sou Mariana Monteiro e começa agora o P20 Entrevista, programa sobre a 10ª cúpula dos presidentes dos parlamentos do G20. Estamos aqui com o presidente da Câmara dos Comuns do Reino Unido, que corresponde à nossa Câmara dos Deputados, Lindsay Hoyle. Bem-vindo. Obrigado. Muito bem-vindo, presidente Hoyle. Quais são os principais objetivos em termos de mudanças na governança global que envolvem presidentes de parlamentos, especialmente aqui no G20? Eu acho que é o que nos une. Se trata de fins e objetivos, você tem toda a razão. É um seminário global do P20. São oficiais do poder conversando sobre os problemas e questões. Sobre questões globais, mudanças climáticas, como garantimos a democracia, como protegemos o futuro dos países. E é disso que se trata. A importância de nos unirmos conta muito, mas também vir aqui e assistir alguns dos amigos, outros talvez não tão próximos quanto eram, mas essa é a natureza do que acontece no mundo no momento. Estamos em um mundo muito dividido, mas é muito importante que continuemos conversando. Uma questão apontada por especialistas em nível mundial é o fortalecimento da ONU. Como isso seria possível? Acho que a ONU importa. As Nações Unidas são para todos. Fortalecer é sobre dar apoio à escuta e aceitar os pontos de vista dos outros. Não se trata só de sermos tolerantes uns com os outros, e sim de respeitarmos uns aos outros e de resolver os grandes problemas. E o fato de termos tantos problemas que afetam isso, sabe, estamos aqui no Brasil. A Amazônia, o pulmão do mundo. E ao mesmo tempo temos reuniões da ONU onde as pessoas ainda estão em negação com o que acontece com o clima por todo o mundo. Então a ONU precisa ficar mais forte, mas precisa começar a entregar. É um ótimo lugar para se conversar, mas a ação sempre vai falar mais alto do que as palavras. As Nações Unidas estão funcionando, estão realmente funcionando como deveriam? Para mim, nós temos a ONU que nos junta. Mas claro, a questão é onde as pessoas sentam na sala. E é aí que a ONU se divide. É a divisão. É o mundo democrático, o mundo livre e democrático no qual acreditamos, contra as ditaduras, aqueles que não abraçam o que acreditamos, que é a democracia. E é aí que a ONU começa. Os acentos dizem muito, e o volume no momento. É o mundo não democrático contra o mundo democrático. E estamos passando por momentos difíceis. Estamos em um mundo perigoso no momento. O que a ONU pode fazer para acalmar isso e juntar as pessoas? Eu sempre digo que a melhor coisa é a democracia começar em casa. E se você tem pessoas eleitas democraticamente indo para a ONU, eu acredito que esse é o caminho que a ONU precisa. Okay. Certo. Ainda sobre governança mundial e a Organização Mundial do Comércio, o que ela pode fazer para melhorar o comércio entre os países? A OMC precisa se livrar do comércio aberto, sem subsídios. E como você sabe, nós éramos do Clube Europeu. Nós somos partes da União Europeia. Nós agora saímos dela e nós sabemos fazer acordos comerciais. E é uma questão de livre comércio ao redor do mundo. E a OMC precisa reforçar as regras do comércio. Ela também precisa ter autoridade. Não precisamos só de fala. Precisamos de pessoas que ajam. A OMC é uma organização muito importante, mas o respeito aos trabalhadores também. E a questão é o comércio e o livre comércio, e precisamos ficar de olho nos subsídios ocultos. E o fato de vermos dumping acontecendo em vários mercados do mundo não é a forma como deveríamos trabalhar como sociedades modernas. Então a OMC tem um grande trabalho para fazer. Ela só precisa de autoridade para fazer corretamente. Okay. Certo. Quais outros aspectos da governança mundial têm que ser mudados daqui para frente? A governança depende de quem você fala, não é? Onde está o mundo dividido? Onde está o mundo livre? O que deveríamos discutir é um mundo construído com amizade e comércio, e não construído com ameaças e guerra. Já vimos muito disso. Sabemos como é.
Aconteceu na Europa. Agora temos a Ucrânia, uma nação soberana, invadida pela agressão da Rússia. Como isso pode ser bom para as relações globais? Como isso pode ser bom? Qual é a mensagem passada por isso? Que eles não acreditam nos direitos soberanos democráticos dos ucranianos. Se você não acredita nisso, quem é o próximo? Quem está na lista da Rússia de países a invadir? Portanto, precisamos de uma ordem global que respeite a todos. Nos afastar das intimidades e ameaças. E vimos isso no Oriente Médio. Estamos vendo uma guerra acontecendo no Oriente Médio. Estamos vendo os efeitos do que acontece, o fato de que nunca esqueceremos o que aconteceu no dia 7 de outubro. E o fato de que os reféns ainda não foram soltos é inaceitável. Mas os inocentes que estão morrendo na Palestina, isso também não é justo, não é certo. Precisamos dar um fim nisso, mas a questão é ter pessoas respeitando umas às outras e dizendo, vamos falar com todos à mesa, respeitar uns aos outros e vamos encontrar uma solução permanente para a paz. É isso que precisamos ver no mundo. Não precisamos ver países mostrando seus músculos e tentando intimidar os outros. Nós precisamos voltar. Queremos um mundo de paz onde possamos viver. Mas eu digo isso. Um mundo livre e pacífico usando a democracia é a melhor forma para se seguir. Estamos em um momento muito difícil. Tem um desafio global para todos nós e precisamos começar a olhar uns para os outros e apoiar uns aos outros. E vamos apontar para os agressores, vamos apontar para os valentões, sejam quem sejam. Como fazer isso, senhor presidente? Precisamos colocar as pessoas na mesa para parar as guerras. Portanto, qual é a utilidade das Nações Unidas? Precisamos ajudar as pessoas. Precisamos achar uma solução. Para cada problema deve haver uma solução. Precisamos passar mais tempo não olhando para o problema, mas encontrando a solução. E a solução existe. Existe através da conversa, de usar o meu soft power, de conversar com as pessoas e dizer que precisamos estabelecer a paz. E também precisamos usar as nossas forças não através de guerras, mas sanções também podem ajudar. O fato de que a Rússia continua com essa agressão, o fato de que vimos a despótica Coreia do Norte mandando tropas para a Europa, qual a mensagem que isso passa? Isso não pode ser certo. A Guerra da Coreia foi lutada em 1950. O fato é de que nunca imaginamos que as tropas da Coreia do Norte ajudariam a Rússia na Europa. Não é esse o caminho. Não é a solução, mas precisamos achar soluções. E pessoas como a China, que é tão poderosa financeiramente. E ela também deveria querer trazer paz ao mundo. Eu acredito que ela tem um papel maior a cumprir na busca pela paz. Mas também precisam arrumar a casa para fazer isso. Eu acredito que podem fazer isso, que podem oferecer muito mais e nós vamos ver. Tivemos eleições nos Estados Unidos. Qual vai ser o papel deles no mundo neste momento? É uma coisa que vai aparecer no futuro. Vão continuar apoiando a Ucrânia? Vamos esperar que sim. Não vi nenhum sinal de que não vão. Mas precisamos garantir que continuemos unidos contra as agressões. Então, sim, existe muito que podemos fazer, mas conversar é a melhor solução para tudo. Sentar todos à mesa, trancar a porta e ninguém sai até encontrarmos uma solução. Vamos mudar um pouquinho o assunto. Mudanças climáticas. O que o Reino Unido tem feito para resolver esse problema, para ajudar a resolver esse problema? As mudanças climáticas estão aí para todos vermos. Existem países ainda em negação. Eu digo que temos um papel a desempenhar. O Reino Unido tem Lindsay na tecnologia, com soluções, seja através de pequenos reatores para estabelecer energia para outros países. O fato de estarmos pensando em não usar mais combustíveis fósseis no futuro, vamos encontrar as alternativas e existem alternativas nas quais podemos trabalhar juntos. Seja através do crescimento do etanol como combustível, seja como as fazendas de vento que estabelecemos no Reino Unido, somos os primeiros nisso. Nós estamos na liderança mundial em energia renovável. Mas deveríamos dividir essa tecnologia. Temos muito vento, de tanto que nossos políticos falam. Mas você tem razão. O vento no Reino Unido é um grande processo climático. Mas temos que utilizar isso. O fato de termos energia maremotriz que não é utilizada ao benefício máximo que poderia trazer para todos.
O fato de não termos muita luz solar no Reino Unido, mas existem muitos países com luz solar. Então, por que não usamos fazendas solares? Por que não estabelecemos essas soluções para países com muita incidência de luz solar? No lugar de nossas velhas tecnologias, temos que adotar novas tecnologias. Temos que nos afastar dos combustíveis fósseis. Temos que ajudar as pessoas a se afastar deles. E podemos fazer isso. E é parte do que eu acredito que o Reino Unido pode fazer. É questão de compartilhar o conhecimento e ajudar a apoiar os outros e garantir que os países pobres, os países mais pobres do mundo, os que ficaram para trás, não podemos fazer isso. Temos um dever de protegê-los. Conforme vemos o nível do mar subindo, geralmente são os mais pobres que vão sofrer primeiro. Então, por favor, vamos trabalhar juntos. E sim, o Reino Unido vai fazer a parte dele e vai continuar tendo esse papel. Era isso que eu ia perguntar. A crise climática tende a aumentar a pobreza no mundo todo, até porque as pessoas mais pobres vivem nos lugares mais vulneráveis. Então, o que fazer em relação a isso? Primeiramente, precisamos ajudar e dar apoio a eles. Eu acredito que todo mundo tem a responsabilidade de cuidar das nações mais. E aí não conseguem pagar por mais nada. O que precisamos fazer é retirar as algemas colocadas neles pelos países mais ricos, que cobram juros. As pessoas estão só pagando dívidas. Dívidas também são um grande problema para países mais pobres. Precisamos tirar essas dívidas deles e mostrar a eles uma forma que podemos ajudar. E então eu digo, nós temos as soluções e precisamos ajudá-los, garantir que a solução se encaixa na necessidade deles. E você tem razão, pode olhar no mundo. São sempre os mais pobres que sofrem primeiro. Então os mais ricos também devem ajudar os mais pobres e não os deixar endividados. Precisamos ajudá-los a ter sucesso. Precisamos dar a eles. Eles devem ter o direito à alimentação. Também devem ter o direito à energia. Então vamos encontrar as alternativas energéticas que vão garantir que eles tenham um futuro. O objetivo das Nações Unidas é acabar com a fome, todas as formas de fome e todas as formas de má nutrição até o ano de 2030. Isso vai ser possível? Nós sabemos, nós sempre determinamos uma meta. O ano de 2030 será a resposta. O que eu diria é, se eu acho que podemos fazer mais, sim. Devemos fazer mais e mais rápido? Sim. E precisamos trabalhar mais rápido, porque estamos vendo as mudanças no clima, as mudanças climáticas e o efeito que isso tem. Estamos vendo a insegurança alimentar também. Nós vemos o Sudão, uma área esquecida do mundo. Temos o Sudão na África. Milhões retirados de casa, centenas de milhares de pessoas morrendo de fome. Onde está o mundo? O que o mundo está fazendo? Precisamos estar com eles, não no futuro, mas agora. Não vamos virar as costas para eles, vamos dar apoio a eles. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada pela sua audiência. Esse programa já está disponível nos sites da Câmara e do Senado e também nos nossos canais no YouTube. Até a próxima.